Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cleiranísia Cruvinel e no vídeo de hoje eu vou ensinar os 5 princípios do Taekwondo. E você deve estar se perguntando, não é verdade? Mas, professora Cleiranísia, eu nunca treinei Taekwondo. Eu não treino Taekwondo, por que é que eu devo aprender esses princípios? Simples, porque os 5 princípios do Taekwondo valem para enaltecer a vida de qualquer pessoa, seja ele um taekwondista ou não. Tá curioso? Quer saber quais são os 5 princípios do Taekwondo e levá-los para a sua vida inteira? Então eu te convido para não pular esse vídeo. Roda a vinheta! E aí, galerinha, gostaram da vinheta? Quero fazer o meu agradecimento ao Johnny, meu ex-aluno Johnny, que hoje faz a minha vinheta e também brevemente estará editando os meus vídeos. Johnny, beijo no seu coração, meu querido. Bora então falar sobre os 5 princípios do Taekwondo. Você deve estar curioso, não é verdade? Se você já me acompanha há algum tempo, você já deve saber que eu fui professora de Taekwondo por mais de 15 anos consecutivos e aqueles que me conhecem um pouquinho mais sabem por que é que eu parei de dar aulas. Na verdade, o Taekwondo, quando eu estava no auge da minha forma física, eu sofri um acidente de moto terrível, onde eu fiquei 7 meses de cama e só voltei a andar no 4º mês após o acidente usando muletas. Por esse motivo, eu precisei me afastar dos tatames, mas o Taekwondo não se afastou do meu coração e eu carrego dentro de mim e carregarei para sempre os 5 princípios do Taekwondo. O que você não deve estar entendendo é: a maioria dos inscritos no canal não são taekwondistas, nunca treinaram Taekwondo, alguns arrisco-me a dizer que nem sequer sabem o que é isso. Pois bem, o Taekwondo é uma arte marcial milenar coreana. Ela surgiu na Coreia do Sul. É uma arte marcial que se tornou também um esporte olímpico. Então, hoje, ele é um esporte que faz parte das Olimpíadas. Além de ser uma arte marcial belíssima, é um esporte de defesa perfeito. É um esporte que mantém o nosso corpo e a nossa mente em perfeita harmonia. Bom, quando se fala de princípios do Taekwondo, na verdade são princípios que surgiram dentro dessa arte marcial coreana. Os 5 princípios surgiram nessa arte marcial coreana, os 5 princípios do Taekwondo, que são cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e espírito indomável. O motivo pelo qual estou gravando esse vídeo para você que me assiste aí do outro lado é para trazer a você essas informações que existem dentro do esporte, do Taekwondo, e trazê-los então para a sua vida. Na verdade, os princípios do Taekwondo, eles devem ser praticados dentro e fora do dojan, que é a área de treinamento. Fora e dentro dos tatames. São 5 princípios que todo taekwondista deve levar com ele a vida inteira. Então eu trago para você aqui esses 5 princípios dessa arte marcial maravilhosa pela qual sou extremamente encantada e apaixonada. Eu espero que esses 5 princípios do Taekwondo possam te ajudar de alguma forma. São princípios que nós podemos praticar sendo taekwondistas ou não. Nem todos vão gostar de esportes de contato. Há aqueles que preferem esportes mais light. E tá tudo bem.
O que interessa é que você esteja bem e com saúde e que, de preferência, esteja praticando uma atividade física. Mas caso tenha ficado com um pouquinho de curiosidade, eu convido você, assim que essa pandemia acabar, para você visitar uma academia de Taekwondo e, quem sabe, você também vai se apaixonar por esse esporte, por essa arte marcial belíssima e vai querer se matricular, não é verdade? Mas, por enquanto estamos em período de pandemia, vá lá no Google, dá um Google, pesquisa lá sobre o Taekwondo que você vai ver vídeos maravilhosos. Vamos então ao primeiro princípio, que é a cortesia. A cortesia é de fundamental importância nas nossas vidas, não é mesmo? Pois no Taekwondo também se é cortês. A gentileza e a educação, ela deve ser levada conosco onde quer que nós estejamos, seja numa academia ou seja no local de trabalho ou em qualquer outro ambiente. No Taekwondo existem várias regras e uma delas é justamente o fato de ser educado, cortês e gentil. Isso é cobrado de todos os professores de respeito. Professores que colocam limites em suas aulas e nos seus treinamentos, limites em seus alunos e que se cobra a cortesia, pois através da cortesia, da educação, da gentileza, nós conseguimos qualquer coisa, não é verdade? Se alguém chegar e for grosseiro com você de alguma forma, eu tenho certeza que isso vai causar um incômodo e você talvez queira até mesmo revidar, não é verdade? Por isso, no Taekwondo se ensina a cortesia, que nada mais, nada menos é o fato de se ter muita educação, sermos sempre cordiais com os outros e sermos gentis. A maioria das pessoas tem uma visão muito distorcida das artes marciais. As artes marciais, na verdade, elas impõem muitos limites. Existem academias que expulsam alunos por conduta imprópria. Eu estou falando agora de academias sérias. Durante os mais de 15 anos que eu trabalhei com Taekwondo, eu precisei expulsar aí uma meia dúzia de alunos, porque nem todos se encaixam no nosso padrão. O padrão aqui ao qual me refiro é justamente esse, de seguir as normas e condutas do esporte. Se o aluno não tem a humildade, a educação e a cortesia de acatar as ordens, então esse aluno não serve para a maioria das academias. É claro que existem umas por aí que vivem ao Deus dará e tá tudo bem. A cortesia ela tem muito a ver com respeito, o respeito ao próximo, pois durante os treinamentos, principalmente quando se chega na hora do confronto direto, do contato, ali contato às vezes de pés, braços, no Taekwondo existem vários confrontos. Tem as lutas e tem também outros tipos de modalidades de defesa que vão cobrar uma atitude de respeito dos nossos adversários. Por esse e por muitos outros motivos, a cortesia é justamente o primeiro princípio do Taekwondo, pois sem o respeito não existe mais nada, não é verdade? Dentro do Taekwondo, nós praticamos a cortesia durante vários momentos, como, por exemplo, na saudação à bandeira, na saudação ao dojan, na saudação ao kyosanin, que é o professor, ou sambonin, que é o mestre. Usamos a cortesia nos treinamentos diários, nos campeonatos, pois existem vários campeonatos. A cortesia existe na forma do cumprimento entre professor e aluno, colegas com colegas. Sim, existe uma cortesia e existe uma tradição. Usamos a cortesia também em relação aos nossos adversários, pois às vezes eles serão adversários apenas no tatame. Fora de lá existe uma amizade. O Taekwondo
é um esporte que exige muita cortesia, muito respeito, muita educação e muita gentileza. Vou então agora partir para o segundo princípio, que é justamente a integridade. A integridade está diretamente ligada com o caráter da pessoa. A pessoa tem que ter firmeza no caráter. A integridade no Taekwondo, ela existe tanto no aspecto moral quanto no aspecto físico. No aspecto moral, refere-se justamente ao agir corretamente no dia a dia, a ter um caráter íntegro, ter caráter e personalidade, honrar os compromissos, honrar a palavra. Hoje em dia, quantas pessoas não honram aquilo que dizem, não é verdade? Isso, infelizmente, está se tornando cada dia mais comum. E no Taekwondo, a integridade, ela é cobrada. Nunca é demais nos transformarmos numa pessoa ética, com moral, íntegra, sincera e honrada. O nosso país precisa de pessoas assim, sejam eles atletas ou não, sejam eles da igreja ou não, sejam eles da escola ou não. Nós precisamos de um país com pessoas mais íntegras. E se todos colocarem isso em prática, eu tenho certeza que muita coisa poderá mudar para melhor. A integridade se refere justamente a valores que nós temos na nossa vida, que nós temos na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Já a integridade no aspecto físico está diretamente relacionada com cuidado com o próprio corpo. Você deve estar se perguntando, mas como assim cuidado com o próprio corpo? Sim. Muitas pessoas não cuidam do seu próprio corpo. Às vezes elas adquirem vícios que vão atrapalhar a sua vida para sempre. Às vezes a pessoa ser íntegro com a sua própria saúde, beber mais água, praticar atividade física para aqueles que não praticam, né? Porque os taekwondistas já são atletas. Agora, para aqueles que não praticam, é interessante praticar uma atividade física. Se hidratar todos os dias, tomar bastante água. Tem gente que não sabe o poder que um pouco de água faz no nosso corpo. A água hidrata o nosso corpo. Nós precisamos beber muita água. O simples fato da maioria dos professores e mestres das academias de Taekwondo a exigirem que os alunos não usem nenhum tipo de droga. Quantas pessoas eu consegui ajudar através do projeto Renascer, que foi um projeto onde eu trabalhei 8 anos consecutivos e dei aula para mais de 1.200 alunos. Alunos que se drogavam, eles tinham uma conversa em particular. Ou ele largava o vício, ou ele parava de treinar Taekwondo. O que é que acontecia na maioria das vezes? 80% das vezes, os alunos se libertavam do vício, através de técnicas de aconselhamento que eu usei por muitos anos consecutivos. Graças a Deus, eu consegui recuperar muitos alunos que viviam no mundo das drogas e eles hoje são homens de família, pessoas de bem, pessoas honestas, seres humanos que eu admiro. Inclusive, eu tenho muitos ex-alunos que hoje são mestres de Taekwondo. Hoje têm a sua própria rede de academia e isso é um orgulho muito grande para mim, pois eu sei que eu pude contribuir de alguma maneira na vida dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens e desses adultos. Pois eu tive alunos até de 65 anos, aluno que eu jamais vou me esquecer, justamente pela integridade dele. Enfim, o simples fato de um professor de Taekwondo cobrar a integridade dos seus alunos poderá ajudar em diversas áreas. O aluno ficará mais responsável com a sua própria saúde e começará a ter uma rotina de exames
mais regularizada. Ele vai manter uma vida mais regrada e, consequentemente, vai se tornar uma pessoa mais forte e mais saudável. A integridade é uma qualidade que todo ser humano deveria exercer. Cortesia e integridade. O Taekwondo e diversas outras artes marciais, ao contrário do que muita gente pensa, que é um esporte de brutos que vivem se batendo, é muito mais do que uma simples luta no tatame. O Taekwondo, ele adentra até o lar do aluno e geralmente transforma esse aluno numa pessoa melhor, numa pessoa cortês, numa pessoa íntegra. Geralmente são melhores alunos na sala de aula. Eu tive isso como experiência através de inúmeros relatos de professores, colegas meus, colegas de trabalho. Para aqueles que não sabem, eu sou psicopedagoga e trabalho na rede pública estadual há mais de 22 anos. Eu já tive inúmeros relatos de professores que chegaram até mim e disseram que determinados alunos melhoraram e muito depois que começaram a praticar o Taekwondo. Depois, então, de falar da cortesia, da integridade, eu vou falar então do terceiro princípio do Taekwondo, que é a perseverança. É um princípio que eu admiro muito nos meus ex-alunos, nos meus atuais alunos, admiro nas pessoas que eu conheço, porque sem perseverança ninguém chega a lugar algum. Por mais que as coisas estejam difíceis, saiba que sem perseverança a pessoa não conquista o que quer almejar. Saiba que sem perseverança as pessoas não vão muito longe. Eu não vou mentir para você. O Taekwondo, ele é um esporte de certa forma difícil. Ele não é tão fácil quanto se parece. O Taekwondo, ele é um esporte de contato. Ele é um esporte de muita técnica de pé, muita técnica de mão, muita técnica de luta, muita técnica de defesa pessoal. O Taekwondo é para os fortes. Não é qualquer pessoa que vai conseguir seguir a rotina de treinamentos diários e pesados que o Taekwondo exige. Por isso, a perseverança, ela aparece entre um dos 5 princípios do Taekwondo. Porque se a pessoa não tiver perseverança, é muito provável que ela vá desistir pelo meio do caminho. Quer só um exemplo? Durante os 15 anos que eu ministrei aula de Taekwondo, eu devo ter dado aula para mais de 3.000 alunos. Desses mais de 3.000 alunos que passaram pelas minhas mãos e treinaram comigo, apenas 5 alunos meus se formaram faixas pretas em Taekwondo. Olha só que peneira. De 3.000, 5 conseguiram se formar faixa preta. Hoje, 2 deles já são mestres. E eu tenho muito orgulho deles, porque eles foram perseverantes. E nós devemos ser perseverantes para a vida. Não é só no esporte. Nós devemos perseverar nos dias difíceis da nossa vida. É no dia de luta, no dia de dificuldade, que nós devemos estar ali, presentes e perseverantes. Nós não podemos desistir com facilidade das lutas e das adversidades que aparecem em nossa vida. Ao contrário, nós devemos perseverar e olhar para o problema e ir atrás da solução necessária. Tenho um orgulho muito grande da maioria dos meus alunos, pois foram alunos especiais, alunos maravilhosos, alunos que aprenderam comigo e alunos que me ensinaram. Durante todos esses anos que eu trabalhei com o Taekwondo, eu conquistei a amizade dos meus alunos e de toda a família deles também. Eu tenho alunos que eu dei aula para eles há mais de 15 anos atrás, e até hoje eles me chamam de mãe. Eu tenho alunos que me chamam de mãe. No finalzinho desse vídeo eu vou colocar um depoimento de um aluno que eu tenho um orgulho muito grande dele. E ele fez um vídeo para mim.
E eu sou imensamente grata a esse aluno por ele ter gravado esse vídeo para mim. No final desse vídeo, você vai ver o depoimento do meu filho, do meu aluno, do meu menino, meu filho. Ele me chama de mãe e eu o chamo de filho. O Taekwondo, ele vai muito além da luta. O Taekwondo, ele vai muito além da defesa pessoal. O Taekwondo resgata vidas. O Taekwondo ajuda pessoas. O Taekwondo dá esperança. O Taekwondo faz as pessoas ficarem mais fortes. E eu sou a prova viva disso. Quem me conhece, quem sabe da minha história, sabe muito bem do que é que eu estou falando. Depois da cortesia, da integridade, da perseverança, vem aí o autocontrole. O Taekwondo nos ensina a ter o autocontrole em nossas vidas. O que é esse autocontrole? É dizer não, quando a vontade é dizer sim. É dizer não para as coisas erradas e sim para as certas. É ter princípio e valor. O autocontrole é justamente o fato da pessoa saber controlar as suas emoções. É justamente o amadurecimento dessa pessoa. O amadurecimento que vem com o tempo. O autocontrole é justamente o desenvolvimento pessoal do aluno. É o desenvolvimento pessoal de cada indivíduo. É aquele aluno que vai amadurecendo com o tempo. É aquela pessoa que vai cada dia mais aprendendo a dominar as suas emoções, os seus impulsos. E vai amadurecendo intelectualmente também. Vamos ser sinceros. Controlar as nossas emoções é uma tarefa árdua e difícil. Se alguém falar que é fácil controlar as emoções, eu arrisco-me a dizer, essa pessoa pode estar mentindo. Eu trabalho as minhas emoções e o meu autocontrole desde os meus 15 anos de idade. Hoje estou com 43 e existem dias que a gente pensa em explodir, não é verdade? Ou você que me assiste aí, será que nunca pensou em desequilibrar as emoções uma hora ou outra? Quer só um exemplo? Se você é o típico motorista, gosta de dirigir, eu sou apaixonada pelo volante. Eu sou apaixonada pelas rodovias, amo dirigir. E olha, que até hoje, às vezes, quando eu estou com um pouquinho mais de pressa e uma pessoa está muito lenta na minha frente, às vezes eu começo a me irritar com aquela lentidão. Ou às vezes o contrário, pense só na seguinte situação. Você mora numa cidade grande, mais movimentada, de repente você vai com o seu carro na direção certa, na velocidade certa, e aí vem um engraçadinho e te corta de uma vez. E ainda sai buzinando e esbravejando para você. Será que vai ser fácil lidar com essa emoção? Se você é o típico motorista, eu arrisco-me a dizer que não. O Taekwondo não faz ninguém ficar perfeito, mas o Taekwondo faz as pessoas se tornarem melhores. Eu tenho controlado muito as minhas emoções desde os meus 15 anos até aqui. E olha que o Taekwondo foi um presente de Deus na minha vida. Aliás, para aqueles que não conhecem a minha história, foi o meu professor de Taekwondo que me convidou para ir à igreja na qual me converti aos 15 anos de idade. Aos 15 anos eu já treinava Taekwondo e aos 15 anos eu aceitei a Jesus Cristo no meu coração. Foi através do Taekwondo que eu cheguei até a igreja. Na igreja, tanto tinha o meu mestre, como tinham vários colegas da academia que também eram membros. E ali eu fiquei por muitos e muitos anos. Fui batizada nas águas, batizada no Espírito Santo. Tive um crescimento, uma evolução espiritual muito grande. E eu devo isso, é claro, que é a Deus. Mas Deus usou o Taekwondo para me resgatar. Deus usou o Taekwondo para me ajudar. E aquilo que o meu mestre fez por mim,
eu tentei fazer com os meus alunos também. Eu tentei resgatar os meus alunos do caminho do mal. E com muitos eu consegui. É claro que ninguém atinge o 100%. Ficaram alguns para trás, mas eu estou com a sensação do dever cumprido, pois a maioria deles são pessoas honestas, de caráter, íntegras e pessoas de bem. O autocontrole também está diretamente ligado a qualidades humanas extremamente importantes, como, por exemplo, o desenvolvimento da tolerância, o desenvolvimento da calma, o desenvolvimento, como eu mencionei anteriormente, da paciência e o desenvolvimento do equilíbrio emocional. O Taekwondo fez total diferença na minha vida. Eu tenho certeza que fez total diferença na vida dos meus alunos também. Você não precisa treinar Taekwondo para adquirir os 5 princípios desse esporte. A cortesia, a integridade, a perseverança, o autocontrole e agora, por último, mas não menos importante, o espírito indomável. O espírito indomável no Taekwondo está diretamente ligado com a coragem e a determinação. Por onde eu vou, muitas pessoas me dizem que admiram a minha coragem e a minha determinação. Mal sabem elas que eu adquiri isso nos treinamentos de Taekwondo. O espírito indomável tem a ver com manter-se firme diante dos obstáculos que a vida impõe. É enfrentar o inimigo e não recuar. Essa coragem e essa determinação eu carrego comigo. Quem me conhece pessoalmente sabe muito bem que isso é verdade. Aqueles que ainda não conhecem, eu tenho certeza que com o passar do tempo vocês irão perceber isso. O Taekwondo nos ensina a ter um espírito indomável, justamente para não recuarmos diante dos desafios, não recuarmos diante das lutas que aparecem pelo meio do caminho, para nós não recuarmos diante dos nossos adversários. É justamente o fato de termos a coragem e a determinação de partir para cima e ir atrás da vitória. O espírito indomável está diretamente ligado ao fato da pessoa aprender a não desistir, por mais que estejam as coisas. A pessoa que tem o espírito indomável, ela jamais vai desistir, ela jamais vai se dar por vencido. Os 5 princípios básicos do Taekwondo que eu acabei de mencionar: cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e espírito indomável. Esses 5 princípios, eu convido você que me assiste nesse momento, que não é taekwondista, que não entende nada de Taekwondo, eu te convido a praticar isso na sua vida. Esses 5 princípios vão ajudar qualquer pessoa a se reerguer na vida, a melhorar de vida, a dar um salto à frente e melhorar em muitos aspectos da vida e do dia a dia. Pessoas que praticam 5 princípios do Taekwondo, sejam eles taekwondistas ou não, serão pessoas mais fortes, mais destemidas, mais corajosas e mais preparadas para encarar o mundo lá fora. Eu te convido a treinar aí, na sua casa, os 5 princípios básicos do Taekwondo. Com os 5 princípios do Taekwondo, nós iremos longe. Com os 5 princípios do Taekwondo, a vida de qualquer pessoa muda. Bom, depois de ter falado tanto sobre os 5 princípios do Taekwondo, eu deixei eles aqui por escrito para você, para que você fixe melhor e para que você pratique eles todos os dias na sua vida. Cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e espírito indomável. Eu convido você a desenvolver esses 5 princípios do Taekwondo na sua vida e eu garanto que a sua vida vai mudar. Para finalizar esse vídeo,
eu não poderia deixar de mencionar que eu gravei ele nesse exato lugar, porque aqui tem uma palavra chamada gratidão. Então, a cada ex-aluno meu do Taekwondo, do Projeto Renascer ou da escola, já que eu trabalhei nos 3 e ainda continuo trabalhando na escola, e com o Projeto Renascer também. Eu quero deixar a cada aluno, a cada ex-aluno, a minha imensa gratidão. Eu não poderia deixar de mencionar no final desse vídeo alguns nomes de ex-alunos que fizeram toda a diferença na minha vida. Eu quero trazer aqui uma curiosidade para vocês. No ano de 1998, na cidade de Montevidéu, interior de Goiás, eu abri então a Academia Força e Ação de Taekwondo. O primeiro aluno a se matricular foi o Cláudio Marques. O Cláudio era o meu aluno mais determinado, o meu aluno mais perseverante. Ele foi o primeiro aluno a se matricular, chegou a se graduar muito, chegou à faixa azul ponta vermelha, participou de diversos campeonatos, era um lutador incrível nos tatames e é um lutador incrível na vida de hoje. O Cláudio é um aluno que me conheceu em março de 1998 e nós somos amigos até hoje, somos amigos de longa data. O Cláudio é um parceirão, é um grande amigo. Por onde eu passei, eu fiz amizades através do Taekwondo. Um outro aluno que para mim é um orgulho muito grande também é o Valdinei Santos. O Valdinei era aquele típico menino rebelde que chegava batendo em todo mundo. O menino era forte como touro. Na hora da luta era aquele menino desesperado que partia para cima dos outros, mandando chute sem dó, sem piedade. Esse menino me deu muito trabalho, mas o Valdinei Santos, ele passou do nível de aluno e passou para o nível de filho. O Valdinei é um menino que eu dei aula para ele há mais de 15 anos atrás. E até hoje ele me chama de mãe. E isso me emociona, porque é uma amizade tão pura e tão verdadeira que não teria como eu não me emocionar com esse menino. Esse menino tem uma história de vida incrível. Eu chorei junto com o Valdinei nos momentos difíceis da vida dele. Eu abracei esse menino quando ele precisou. Eu fui aquela pessoa que chegou nele e deu a maior bronca, porque ele estava precisando. O Valdinei foi muito mais que um aluno. Ele é hoje um filho. Eu sou de dentro da casa dele e ele é de dentro da minha. Mora no meu coração. É o meu filho amado. Valdinei, beijo, meu querido. Beijo. Inclusive, pessoal, o Valdinei gravou um vídeo para mim. Daqui a pouco eu vou passar o vídeo dele, tá bom? Tanto o Cláudio como o Valdinei desenvolveram os 5 princípios do Taekwondo. Dei aula para muitos alunos, diversos. Mais de 3.000 alunos só no Taekwondo. Agora eu não estou contando sala de aula, já que eu sou professora da rede pública há mais de 22 anos. Nesse momento eu estou falando apenas de alunos do Taekwondo. Foram mais de 3.000. Não teria como eu ficar aqui o tempo todo falando o nome de todos eles. Mas eu quis falar o nome do Cláudio porque ele foi o primeiro aluno a se matricular. Um rapaz muito determinado. Uma pessoa de uma determinação ímpar na vida. Difícil de se ver. Uma pessoa que eu admiro muito. O Valdinei, o meu menino Ney, é assim que eu chamo. O Valdinei, com o seu autocontrole, com a sua cordialidade, com seu espírito indomável, ele conquistou grandes coisas. E é justamente um dos meus grandes orgulhos. Hoje ele é socorrista do SAMU e está tentando estudar medicina. E eu estou, é claro, na torcida para que ele consiga alcançar esse sonho.
Esse sonho do Valdinei de cursar medicina não é só dele, é um sonho meu também. Nós dois estamos sonhando isso juntos. Quero falar também da minha ex-aluna Aline, que é uma grande amiga, é uma grande companheira na minha vida, é a minha melhor amiga hoje. Hoje, se alguém perguntar quem é a sua melhor amiga, eu diria, é a Aline, minha ex-aluna. E foi um fato muito interessante, porque ela começou levando os 2 filhos para treinar, o Danilo e a Daniele. E com o tempo ela se apaixonou pelo esporte e começou a treinar também. E por incrível que pareça, ela se graduou mais que os filhos. Ela me surpreendeu e ela surpreendeu a ela mesma, porque nem ela pensava que chegaria assim tão longe. A Aline desenvolveu também os 5 princípios do Taekwondo. Não conheço mulher mais honesta, mais íntegra, perseverante e gentil do que ela. É uma pessoa incrível. Os meus alunos são bênçãos de Deus na minha vida. Os meus alunos são presentes que Deus enviou para cuidarem de mim e para que eu cuidasse também. Não poderia falar o nome de todos, então eu escolhi esses 3 nomes para representarem os 3.000 alunos que eu tive. Escolhi o Cláudio por ser o primeiro aluno de todos, o mais perseverante. Escolhi o Valdinei por ter sido um menino que superou muita coisa na vida graças ao seu espírito indomável. Eu escolhi a Aline para representar as mulheres. Nunca conheci uma aluna com tanto autocontrole e disciplinada como ela. Ela é uma pessoa muito controlada emocionalmente. A Aline é uma mulher muito íntegra, muito disciplinada, que sabe controlar as suas emoções e que chegou a alcançar grandes coisas na sua vida, graças ao espírito indomável que ela tem. Então eu escolhi esses 3 alunos para representarem os mais de 3.000 alunos que eu tive só no Taekwondo. A cada um de vocês, meus ex-alunos, um forte abraço. Eu amo vocês. Nós estamos juntos nessa. Nós paramos de treinar juntos, mas a nossa amizade jamais parou. A nossa amizade jamais acabou. E aqueles filhos que eu adotei, não foi só o Valdinei, viu? O Valdinei é um deles, mas tem inúmeros outros filhos meus, filhos do Taekwondo, filhos amados que moram no meu coração. Alunos que ultrapassaram a barreira e se tornaram filhos. A cada um de vocês, um beijo no coração. Uma excelente profissional, não tenho nada do que falar. Recomendaria sem sombra de dúvidas 1000 vezes. Eu acho que se todas as crianças do mundo tivessem passado por pessoas igual a Cleiranise, hoje o mundo seria diferente, né? A forma de ensino bastante diferenciada, né? Minha adolescência foi bastante conturbada, né? Então, a maneira dos ensinos dela que me fez mudar muito, né? A forma com que ela me conduzia foi de uma maneira especial. Se tivesse mais Cleiranises no mundo, eu tenho certeza que o mundo hoje seria um mundo diferente, né? Um mundo melhor. Então, eu super indicaria e indico o modo de ensino dela para qualquer pessoa, para qualquer adulto, para qualquer criança, para qualquer adolescente. Ela é uma pessoa do coração puro, uma pessoa justa, uma pessoa honesta, principalmente. Então, a principal contribuição da Cleiranise na minha vida foi a superação. Eu acredito que foi a superação, né? Superação e disciplina, né? Que eu era um adolescente bastante custoso, né? E ela ajudou, ela teve sua parcela de contribuição nisso aí.
E a parte da superação, né? Acabou acontecendo alguns fatos, né? Na minha adolescência, acabou acontecendo um acidente com meu pai, há 15 anos atrás. E a Cleiranise, ela me deu bastante conselho para superar isso, né? Para superar aquele momento difícil na minha vida. Inclusive que eu lembro até hoje, como se fosse hoje, uma frase que ela me falou, que eu ia ter que ser o homem da casa. Aquilo eu levo comigo até hoje. Eu chego a emocionar, né, quando eu falo disso, me desculpa. Mas a parcela de contribuição dela na minha vida foi muito especial mesmo. Ela, uma pessoa chegar em você assim e dar os conselhos que ela me deu nos momentos mais difíceis da minha vida, é difícil achar uma pessoa para dar os conselhos que ela deu, né? Olhando sempre nos meus olhos e falando a maneira que eu ia ter que superar aquilo. Vou levar para sempre os conselhos dela, para sempre os ensinamentos dela, e tenho ela como um exemplo hoje. Então, os ensinamentos da Cleiranise assim, que eu mais admiro, que eu me lembro, é a humildade. Ela sempre pregava isso nos treinos dela. Humildade, ser persistente, não desistir dos nossos sonhos, estudar. Então, a gente tem muito a agradecer a ela, né? Nesse respeito aí, a esse respeito. E humildade, né? Eu sou o que eu sou hoje, eu agradeço muito a ela, né? Ela dava muito conselho para a gente a respeito de humildade, ser uma pessoa humilde, né? Batalhadora, né? E correr atrás dos sonhos, né? Nunca desistir dos sonhos da gente, né? Eu acredito que se não fosse por ela, eu não estaria onde eu estou hoje. Então eu tenho que agradecer imensamente ela e aos meus pais. Então, a pessoa da Cleiranise como ser humano é indescritível, né? Uma pessoa excepcional, uma pessoa excepcional. Para mim, eu tive como uma mãe, né? Para mim, eu tive como uma mãe e vou levar os ensinamentos dela para o resto da minha vida. Então, o sistema de ensino da professora Cleiranísia, ele não é para os fracos, né? Ele é para os fortes. Ela gosta dos pingos nos is, né? Ela é uma pessoa bastante justa. E para quem descumpria as normas, eu lembro muito bem que era penalizado, né? Muitas das vezes essas penalidades, elas eram tipo de... um exemplo, ela deixava sem o treino de taekwondo por 2, 3 dias, né? E como aquilo era tudo pra gente, aquilo acabava sendo o fim da picada, né? Então, quem errava e ficava sem o treino dela por penalidade, não errava mais. Era muito ruim ficar sem treinar, né? Então a metodologia de ensino dela era perfeita, né? Eu acho que se existisse mais pessoas com a metodologia de ensino dela, de ser rígida, eu acho que o mundo não seria, não estaria como está hoje.